Olá, queridos amigos do nosso Jefa, como estão? Esperamos sinceramente que bem. De toda maneira, acreditamos que após esse momento de reflexões que estamos por iniciar, estaremos todos ainda um pouquinho melhor. Então sejamos todos muito bem-vindos a esse momento de exposições, que hoje será conduzido pelo companheiro Vinícius Góes. Ele é do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, lá da Serrinha, Bahia. Nós agradecemos desde já ao Vinícius por nos brindar com esse momento de reflexões e com um tema tão interessante que com certeza temos muito a aprender. Sócrates, Platão e o Espiritismo. E para começarmos bem esse nosso momento de estudos, vamos à nossa prece? Então vamos acerenando os nossos corações, as nossas mentes, nos sintonizando com a espiritualidade amiga do nosso Jefa e agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da nossa vida, pela oportunidade de aqui estarmos hoje, neste momento do planeta Terra, aprendendo um pouco mais, nos esforçando bravamente para sermos pessoas melhores, apesar das diversidades. Pedimos por todos os nossos irmãos que passam por momentos de dores e dificuldades, que não são poucas neste momento. Que os seus corações possam ser acolhidos, que a espiritualidade amiga possa os envolver, na certeza do amor do Pai por cada um dos seus filhos, na certeza de que toda dor é transitória e que o nosso destino é a felicidade. Agradecidos por tudo, também pedimos que envolvam os corações de cada um dos amigos do Jefa que neste momento estão aqui se dedicando ao estudo da doutrina. Que os seus lares possam ser abençoados. Muito obrigada por tudo. Permaneçam conosco, hoje e sempre. Que assim possa ser. Que todos possamos aproveitar o estudo. Até a próxima. Olá a todos e a todas, espero que todos os amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis Niterói estejam bem, né, na medida do possível. De início, mais uma vez, agradecer o convite para que possamos estar aqui nessa atividade de hoje, em mais uma palestra doutrinária, que na verdade é um diálogo que a gente vai tentar estabelecer aqui, ainda que por pensamento, por sintonia, um diálogo virtual que a gente vai tentar estabelecer aqui sobre mais uma temática que é de extrema relevância para a doutrina espírita. Então, saudações fraternas e vamos adentrar no tema. O tema que nos foi sugerido para a atividade de hoje é Sócrates, Platão e o Espiritismo, né? E esse tema é um tema que certamente não é uma invenção da nossa cabeça, então não é uma invenção minha, Vinícius, não é uma invenção da coordenação ou do departamento de divulgação doutrinária do Jefa, mas é um tema que, inclusive, faz parte da própria codificação espírita, né? Então, desde alguma pincelada que alguma relação com Sócrates e Platão apareça no Livro dos Espíritos, mas mais explicitamente, mais diretamente, a gente pode sinalizar que é no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é até um texto interessante de aparecer, porque ao falar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar um pouco das notícias históricas, e dentre essas notícias históricas, ele vai tratar de justamente Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e da ideia espírita. Obviamente que Kardec não é anacrônico, então ele não está dizendo que Sócrates e Platão eram cristãos ou eram espíritas, né? Não há nenhuma possibilidade disso, mas apenas sinalizando que parte da doutrina desses pensadores, boa parte, inclusive, diríamos nós, tem consonância com as ideias que foram depois vir a ser divulgadas, seja
pelos ensinamentos de Jesus, pelo Evangelho, seja inclusive pelo Espiritismo. Claro que olhando sempre com lentes compatíveis com o momento de cada revelação. Mas a essência do pensamento, seja cristão, seja espírita, já está ali em Sócrates e Platão. Então, de início, vale a gente lembrar, né, uma espécie de mini biografia rápida, que Sócrates e Platão são figuras, personagens famosos da nossa história da filosofia, ou história, inclusive, do conhecimento, e junto com a tradição judaico-cristã, diríamos que eles têm grande contribuição em moldar o modo como nós enxergamos o mundo e tentamos compreender a si mesmo e ao mundo na atualidade, principalmente no mundo ocidental. Então, se a gente pensar lá nos grandes três filósofos que passaram a colocar o pensamento como primordial, para fugir apenas sair daquela coisa só do mito, da mitologia e etc., e começar a trazer as coisas para o plano da razão, da investigação filosófica, do pensar o porquê das coisas, é comum a gente ter Sócrates, Platão e Aristóteles como os três grandes fundadores, vamos dizer assim, pai da filosofia, ainda que antes dele outros filósofos também tiveram sua importância. Então, Sócrates, segundo registros históricos, né, nasce em Atenas, então 470 a.C., e vai falecer, vai desencarnar em 399 a.C., e Platão, que foi seu discípulo, então estudou com Sócrates, seguiu boa parte do pensamento de Sócrates, fez suas colaborações, algumas indo em um rumo diferente do de Sócrates, mas Platão, discípulo de Sócrates, também de grande importância, também nascido em Atenas, 428 a.C., e aí o desencarna em 347 a.C. Então, lembramos que Atenas, a Grécia Antiga, é o berço aí dessa filosofia nascente. Kardec, quando trata de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã espírita, ele faz questão de chamar atenção para um detalhe e algum tipo de similaridade entre o personagem Sócrates e o personagem Jesus. Claro que aqui ele não está equiparando os dois espíritos, apenas falando de algumas situações similares na estada desses espíritos, quando encarnados, cada um a seu tempo, aqui na Terra. Então, assim como Jesus, Sócrates, por exemplo, não deixou nada escrito, não escreveu. Então, ele prezava pela oralidade, pelo diálogo, pelo questionamento, pelas perguntas, pelas respostas, para chegar ao que ele chamava de verdade. Então, se o que a gente conhece do Evangelho de Jesus, da sua vivência no mundo, via os discípulos, via os evangelistas, viu os mensageiros de sua doutrina, o que a gente conhece de Sócrates é também através de seus discípulos, escrito de seus discípulos, principalmente escrito de Platão, aí, que certamente é considerado o principal discípulo de Sócrates, divulgador de suas ideias. E, ao tratar dessa questão, outra similaridade que Kardec coloca é a ideia de que se Jesus desencarnou perseguido pelos ditos sabedores, doutores da lei de sua época, por contrariar certos ensinamentos, por desvelar certas hipocrisias, Sócrates também desencarnou perseguido, foi condenado, acusado de corromper a juventude e de ensinar deuses diferentes da cidade em que vivia. Então, veja que, de alguma maneira, eles têm algumas semelhanças, além de certa vivência também. Pois bem, dito isso, essa mini biografia aí, a gente vai destacar que dentro da doutrina de Sócrates e Platão, dos seus estudos, dos seus ensinamentos, tem alguns pontos que Kardec usa até essa palavra, que é como se pressentissem o ensinamento cristão e espírita que viria depois. E como espíritas, sabemos nós que, olha, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, todos nós somos aptos a captá-la, todos os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, a captá-la e a manifestá-la no mundo. Claro que fazemos isso em diferentes graus, em diferentes níveis. Então, desde sempre, foi possível que espíritos encarnados na Terra, mesmo antes da chegada de Cristo, compreendessem um pouco melhor essa lei divina do que seus contemporâneos ali e divulgasse essa lei pelo seu exemplo, pela sua vivência, pela sua oralidade, pelos seus ensinamentos. E os próprios espíritos nos falam que antes de Jesus, Deus também enviou outros mensageiros, inclusive para preparar o caminho. Sejam sábios lá do Oriente, como a gente poderia destacar um Lao Tse, um Buda, seja o próprio Moisés lá, com os hebreus, com a ideia dos 10 mandamentos,
seja o próprio Sócrates e Platão, e mais próximo de nós, João Batista. Então, antes de Jesus, outros mensageiros também divulgaram a mensagem divina, claro que condizente com o contexto da época em que estava encarnado e com a cultura do povo ali que estava recebendo aquela mensagem. Kardec faz um resumo interessante e amplo lá, com várias sentenças, várias frases, várias expressões, várias passagens que mostram correlação entre o ensinamento de Sócrates e Platão e ensinamentos cristãos e da doutrina espírita. De modo resumido, sintético, eu diria que os principais pontos, aspectos desses ensinamentos de Sócrates e Platão que prenunciam o ensinamento cristão, o ensinamento espírita, seriam a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a ideia que a alma encarna várias vezes, a vida futura, já que essa alma imortal ela há de ir para algum lugar, a ideia da vida moral, da vida interior plena, quando Sócrates e Platão, por exemplo, falam do qual o papel do verdadeiro filósofo, que a gente vai olhar um pouco hoje, e a célebre frase lá, o conhece a ti mesmo, que é atribuída a várias pessoas na história humana, mas que ficou mais famosa como relacionada a passagem de Sócrates. Essa seria uma inscrição que estaria lá no templo de Delfos, destinado ao deus Apolo, que era um dos deuses da mitologia grega da época, e teria essa frase lá: conhece a si mesmo, e assim conhecerás o universo e todos os deuses. Então, a ideia aí era que, para conhecer as verdades primordiais, conhecer as divindades, conhecer as coisas universais, é interessante começar por conhecer-se a si mesmo. E frase essa que Santo Agostinho já nos lembra lá quando fala do autoconhecimento, no Livro dos Espíritos, quando diz: olha, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a si mesmo. Cremos nós que ele estava se referindo aqui a essa provável ligação de Sócrates com essa frase. Então, esses seriam os pontos centrais da doutrina de Sócrates e Platão que se correlacionam com a doutrina cristã e com a doutrina espírita. E aí, a gente vai usar como fonte aqui, para olhar mais de perto esses aspectos, né? Vamos usar como fontes tanto a questão, o que Kardec traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também obras de Platão, que de alguma maneira expressam e trazem diálogos onde Sócrates está dialogando ali com algum outro interlocutor, com algum outro personagem histórico, e mostram como é que se dava esse pensamento. Então, eu destacaria aqui o texto Apologia a Sócrates, né, que é um texto escrito por Platão, que retrata ali o momento da condenação de Sócrates, quando ele é condenado lá pelo tribunal, e aí ele faz uma defesa diante do juiz e daquele que o acusam, e aí nessa defesa ele expressa algum desses ensinamentos. Um outro texto importante que é Fédon, também conhecido como Imortalidade da Alma, daí a gente sabe o porquê da importância desse texto, onde Sócrates vai investigar nesse texto sobre a imortalidade da alma, para onde ela vai, e ele faz isso nesse texto justamente porque esse texto Fédon narra, depois da condenação de Sócrates, o momento que ele está na prisão, esperando o momento de tomar cicuta, que foi condenado à morte, e aí ele dá o que ele chama, vamos dizer, espirituosamente, alegremente, então ele não tinha medo da morte, então ele diz: olha, agora é a hora do último canto do cisne, como quem diz, vou dar a última aula, vou fazer a última conversação, o último diálogo com vocês aqui, desencarnar, e nada melhor que esse diálogo fosse sobre a imortalidade da alma, sobre o futuro da alma, etc. e tal. Então, esse Fédon também é importante. E um terceiro trecho que me parece importante é o da alegoria da caverna lá, famosa, de Platão, que está no livro 7 do livro dele, A República, onde tem algumas ideias que nos fazem lembrar das premissas espíritas. Então, para início de conversa, se a gente lembrar o Apologia a Sócrates, é um texto que está narrando o quê? Olha, Sócrates era um filósofo que andava pregando, dialogando com jovens, questionando as pessoas, e aí ele foi condenado. Foi condenado e acusado de corromper a juventude e de ensinar deuses diferentes da cidade. E aí ele está lá nesse julgamento. E aí, nesse julgamento,
é colocado que ele pode fazer sua defesa. E aí ele vai fazer a defesa, porque ele acha que é inocente das condenações. Então ele vai expor uma série de coisas lá diante daqueles que estão acusando e diante dos juízes e dos presentes ali para se defender. E aí, ao fazer essa defesa, Sócrates diz que o verdadeiro motivo de o estarem acusando não é dele ter corrompido o jovem, ele não teria esse poder, um só ter o poder de corromper toda a juventude, se todos os outros são boa influência para a juventude, ele até brinca, sorte da juventude se um só homem, no caso ele, fosse capaz de corrompê-la, tem muitos para corromper a juventude, se fosse o caso. Então, ele vai dizer que o motivo dele estar sendo acusado é outro. E qual é esse motivo, segundo ele? É porque ele acabou, de alguma maneira, constrangendo os seus contemporâneos ali, os sábios da sua época, ou os que se achavam sábios, ele acabou constrangendo com a sua sabedoria, com o seu modo de ver. E aí ele vai fazer essa defesa. E ao fazer essa defesa, ele começa lembrando uma passagem interessante, que é de um seu amigo, um amigo há muito tempo, poderíamos até dizer que talvez de infância, chamado Querofonte. Então, Querofonte, amigo de Sócrates, o que é que ele faz? Ele vai a certa feita, vai lá no templo, fazendo uma visita ao templo de Delfos, vai ter com o oráculo e vai conversar com o oráculo. E o oráculo seria o quê? O local onde você receberia as mensagens dos deuses, as profecias, as prenúncias do futuro, os aconselhamentos divinos, por intermédio de uma pitonisa. Normalmente, na antiguidade, essa figura de uma pitonisa era uma moça, uma mulher que tinha o contato de ser esse intermediário do oráculo, das mensagens divinas, ou do que a gente poderia usando na linguagem espírita, as mensagens dos espíritos para os homens ali. Então, perceba que é um elemento aí que, olhando hoje à luz do espiritismo, a gente enxerga um elemento de mediunidade, seja a incorporação que essa moça fazia, proporcionava, seja vidência, tinha claro, evidência, tinha algum elemento de mediunidade ali que ela usava para dar essas mensagens ali. E aí, Querofonte, amigo de Sócrates, ao chegar lá no templo e dialogar com o oráculo, ele questiona o oráculo seguinte: olha, há alguém mais sábio do que Sócrates? E aí o oráculo vai responder que não existe homem mais sábio do que Sócrates. E aí Querofonte pega essa notícia do oráculo, essa mensagem do oráculo, e aí sai espalhando Grécia afora, né? Por Atenas e por aí vai, relatando que seu amigo Sócrates é o mais sábio entre os homens, segundo mensagem do oráculo através da pitonisa. Lemos uma mensagem mediúnica de alguns espíritos lá, a gente não sabe qual o grau desse espírito dessa mensagem, mas dizendo eles que Sócrates era o mais sábio. E aí chega Sócrates, essa mensagem. Só que Sócrates se espanta. Só que diferente de nós, talvez nós, espírito mediano, alguém, um espírito manifestar e dizer que nós seríamos o mais sábio, nós nos sentiríamos lisonjeados, envaidecidos. Só que se espanta dizendo, eu mais sábio? Não, esse oráculo deve estar errado. E aí ele vai, e o oráculo de fato dessa mensagem que ele seria o mais sábio, então ele diz, olha, vou dedicar aqui minha especulação filosófica a, entre aspas, desmentir o oráculo. Então, vou sair por aí dialogando com vários sábios contemporâneos meus, e assim vou mostrar ao oráculo que eu não sou o mais sábio de todos. E aí ele vai conversar com os oradores, com os políticos, que seriam quem teriam o saber. E aí ele percebe que esses oradores, eles acham que sabem muito. Eles pensam que sabem mais do que sabem. Então, Sócrates percebe, esses oradores aí não sabem mais do que eu. E aí, desapontado, ele continua sua espécie de diálogo, de questionamento, vai conversar com os artífices, com os artesãos, né, da época. E ao conversar com os artesãos, ele percebe que o artesão tem muito conhecimento do seu ofício. Então, por exemplo, um artesão da madeira, do móvel, ele tem muito conhecimento daquele ofício, mas ele ignora muitas outras coisas para além daquilo. Coisas ligadas às verdades universais, por exemplo, ele ignora e não percebe que ignora isso. Então, Sócrates diz, olha, parece que eu sou mais sábio do que esses artesãos aqui. E aí, não conformado, vai conversar com os poetas, porque ele acha que os poetas têm a linguagem mítica de acessar outro tipo de conhecimento e poderiam ser mais sábios que ele, e ele percebe que, de fato, ainda os poetas da sua época ali, não eram tão sábios quanto eles, porque achavam que sabiam demais também. Então, perceba que nesse peregrinar, Sócrates chega a uma conclusão.
a conclusão seria, olha, talvez o que o oráculo estava querendo dizer é que eu sou o mais sábio dentre os homens, porque eu sou aquele que sabe que nada sabe. Daí a famosa frase lá, só sei que nada sei. Então, quando o oráculo diz que eu sou o mais sábio, ele está me tirando de exemplo para dizer, ó, o sábio é aquele que tem consciência da sua ignorância e busca conhecer mais, tem a sede da verdade. Enquanto os outros, a gente poderia chamar, na linguagem de Kardec, estariam ali como pseudo-sábios, ou sabem de menos e acham que sabem demais, ou fingem que sabem demais propositalmente, e por aí vai. Então, Sócrates chega a essa conclusão. Porém, para chegar em tal conclusão, ele faz esse diálogo com todos esses ditos sábios da época e os constrange. Então, se a gente lembrar outra similaridade aqui com Jesus, quando Jesus conversa com o doutor da lei e desmascara sua hipocrisia, mostra a limitação dos seus conhecimentos ligada apenas ao ritual e ao terreno, ele constrange os que seriam sábios, os donos de poder da época. O mesmo acontece aqui nesse cenário com Sócrates. E aí Sócrates diz, olha, vocês que estão me acusando agora, pela falsa acusação de eu ter corrompido a juventude, na verdade estão fazendo por quê? Porque eu, ao dizer que só sei que nada sei, e o oráculo dizer que eu sou sábio por reconhecer minha ignorância, eu demonstrei uma espécie de pensamento pseudo-sábio desses que dizem ser os sabedores das coisas aqui no nosso tempo. Então perceba que ele demonstra a fragilidade dos argumentos que eram usados para condená-lo. E ao fazer isso, ele já nos ensina uma virtude aqui, a virtude da humildade. E a gente sabe que grandes vultos espíritas tendem a ser humildes, conquistar essa virtude. Então, ao reconhecer sua limitação do conhecimento, de percepção das coisas, ao dizer que só sabe que nada sabe, Sócrates está nos ensinando ali vivencialmente, do fundo de sua alma, que de fato a humildade é uma virtude que os grandes espíritos cultivam. Então aqui já vem um primeiro ensinamento. E nessa mesma defesa, Sócrates também relata que a outra acusação que vocês me fazem é o quê? Que eu ensino deuses diferentes da cidade. Só que ele vai dizer, ora, a todo momento, vocês não me vê falando do daimon, do meu gênio pessoal, aquele que, inclusive, desde a minha infância, soava uma voz e me falava a consciência, muitas vezes, quando eu ia tomar determinada ação importante. Então, esse daimon, esse gênio, esse demônio, e aqui Kardec faz uma observação de extrema importância para a gente, que é o sentido da palavra demônio, que se tem no tempo de Kardec e até os nossos dias, como ligado a muitas doutrinas religiosas. O demônio como essa ideia de um ser malfazejo, destinado a fazer o mal eternamente, etc. e tal, não é o mesmo sentido que se tinha na antiguidade clássica, na época de Sócrates. Então, na época de Sócrates aqui, o que é que eles compreendiam como demônio, como daimon, como gênio? Muitas vezes o quê? Ou uma ideia de voz interior, ou uma ideia de um ser fora da esfera humana, que muitas vezes aconselhava os humanos. Então, seriam o que eles poderiam chamar de deuses, de espíritos, de gênios, como na mitologia árabe. Então, isso seria o daimon. E aí Sócrates diz, poxa, como é que tu, Mileto, que era um dos acusadores, diz que... Como é que tu, um dos acusadores, diz que eu sou acusado por ensinar deuses diferentes da cidade, mas se eu digo que, inclusive, ouço meu daimon, se eu digo, inclusive, que os demônios não são mais que espécies de deuses, ou filho de deuses na linguagem dele, como é que eu estou negando os deuses da cidade? Então, ele mostra a contradição dos seus acusadores, que, na verdade, o estão acusando por quê? Por ele ter sido humilde e ter reconhecido que só sabe, que nada sabe, e perpassa esse ensinamento tempo afora. Então, diante desse cenário aí, a gente já percebe um elemento tanto de uma comunicação de Sócrates com esse daimon, que a gente poderia falar na linguagem espírita, ser um guia espiritual, um espírito protetor, um aconselhador, tanto a ideia de humildade, como a própria ideia lá da mediunidade no meio como... na maneira como seu amigo Querofonte chegou à conclusão lá com o oráculo que Sócrates seria o mais sábio. Então a gente já vê relação com a doutrina espírita aqui. E aí, tentando adentrar um pouco mais agora num outro texto que trata mais disso, que é o Fédon, também conhecido como a imortalidade da alma, nesse outro texto, também escrito por Platão, Sócrates também aparece como figura principal. Só que
Se no Apologia de Sócrates houve o julgamento, né, a condenação, mesmo se defendendo, Sócrates foi condenado, ele vai para a prisão. E aí tem um detalhe, nesse diálogo, os personagens ali que começam a dialogar, chamado justamente Fédon e Ecécrates. Ecécrates quer saber como se deu os últimos momentos de Sócrates. Então ele vai perguntar a Fédon, por que você não narra para a gente como foi os últimos momentos desse grande filósofo chamado Sócrates, para que a gente tenha um conhecimento do que se passou? E aí Fédon vai narrar para matar a curiosidade de Ecécrates, tudo que se deu ali. Então, Fédon vai dizer que esteve no momento com Sócrates na prisão, nessa última aula que ele deu, e aí vai explicar por que disso, né? Porque tinha um festejo religioso lá da época, que eles mandavam uma oferenda para a ilha de Creta, em homenagem ao que eles chamavam na época lá de Deus Apolo, Deus do Sol, do conhecimento, e aí, quando mandava essa oferenda, não podia ter impureza na cidade, ou seja, não podia matar Sócrates. Tinham já condenado ele, mas ele não podia ser assassinado ali, cumprir a pena, porque tinha que esperar essa oferenda ser enviada para Creta e voltar o navio para depois, de fato, consumar a punição a Sócrates. E aí, nesse intervalo, enquanto estavam tendo esse festejo religioso, Sócrates recebia visita dos discípulos na prisão, dava aulas familiares, até que acaba o festejo religioso e chega o último dia em que Sócrates vai estar ali, e é naquele dia que ele vai ter que beber a cicuta, o veneno, respeitando a condenação que foi imposta ali. No caso dele, não foi crucificado, né? Deram um veneno ali para ele tomar. E aí, na prisão, os discípulos vão se despedir, e ao se despedir, Fédon narra que Xântipa, inclusive, que era a esposa de Sócrates, foi visitá-lo, mas estava chorando, e inclusive inquieta, dizendo como fica numa tranquilidade dessa, sabendo que vai morrer injustamente. E ele vai dizer, olha, não sabe que podem levar ela daqui para ela não chorar, não fazer essa cena. Sócrates diz, vocês não sabem que eu sou um verdadeiro filósofo? O dever do verdadeiro filósofo durante a vida é nada mais que se preparar para a morte. Então, se a morte chegou, não tem por que temê-la, não tem por que se angustiar, não tem por que ficar tranquilo, porque durante a vida o filósofo deve viver olhando mais os bens espirituais e menos os bens materiais, buscando mais os bens da alma, se aproximar da alma e se desprender do corpo, que na visão de Sócrates era uma prisão que limitava os sentidos do humano. Então, quando a alma estava presa ao corpo, ou seja, quando a alma estava encarnada, ela tinha sua percepção do verdadeiro, do belo, do bem, das verdades primordiais limitada. Por quê? Através do corpo, ela vê com sentidos. Então, ela vê através do olhar, do tato, da audição, do olfato, do paladar. E isso está ligado às coisas materiais. Se a gente for olhar, isso tem alguma relação com o ensinamento espírita, quando os espíritos falam lá que o corpo, de alguma maneira, limita a nossa percepção espiritual, nossa percepção do mundo espiritual, nossa percepção anímica. Daí Kardec dá atenção também para estudar os fenômenos de emancipação da alma, desdobramento, sonhos, onde a gente pode ter um desprendimento do corpo e ter mais acesso a informações do mundo espiritual. Então, para o bem e para o mal, o corpo limita a percepção da alma. Para o bem, no sentido de quando um espírito está sofrendo muito no mundo espiritual e aquele sofrimento intenso, ele encarna, ele diminui sua percepção, porque ele fica percebendo apenas com sentidos físicos, e aí pode ter uma encarnação onde ele vai tentar recuperar o que está lhe angustiando. E para o mal, entre aspas, no sentido que ao estar encarnado, nossa percepção da espiritualidade, do mundo espiritual, fica limitada, ficando muitas vezes relegada a momentos de emancipação da alma, de mediunidade, de uma oração, de uma fé intensa, de um momento de aconselhamento espiritual. Então, Sócrates já trazia essa ideia. E aí ele argumenta o seguinte, olha, não se preocupai, falando aos discípulos lá que estão estranhados por ele estar tranquilo diante da morte, Sócrates diz, não se preocupais exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja, quanto possível, melhor. Da virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens. Quando eu leio esse texto aqui pela primeira vez,
ligeiramente a gente vai logo lembrar da passagem onde Jesus diz: buscai primeiramente o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimo. É isso aqui que Sócrates está dizendo com outras palavras: dá mais atenção aos bens da alma, as necessidades da alma, a virtude, o conhecimento, e menos a comida, a bebida, aos prazeres do corpo. Porque assim, ao longo da vida, a gente vai estar se preparando para o momento de desprendimento e de entrar no mundo superior, no mundo das ideias, na linguagem platônica, ou no mundo espiritual, na linguagem espírita. Então aqui já tem um ensinamento importante. E ao trazer isso, os discípulos que estão ali com Sócrates dizem: então vamos aproveitar esse momento para ter uma última aula, o que ele chama lá do último canto do cisne, né? E aí, nada melhor que tratar da imortalidade da alma. Então, um dos discípulos que está ali naquele momento, um dos ouvintes de Sócrates, interlocutores, não só ouvintes, dialogadores com ele para chegar ao conhecimento, são uma dupla de Tebas, que é Símias e Sebetes. Símias e Sebetes vão fazer variadas indagações a Sócrates e começam tirando uma dúvida de um outro sábio da época. Então, havia um filósofo, poeta chamado Eveno, e Símias vai dizer: olha, Sócrates, Eveno pediu que te perguntasse o porquê de, aqui na prisão, tu começar a compor poemas, a recitar poemas, sendo que na tua vida pública lá, ensinando, tu nunca usou do poema. Ele vai dizer: não, diga a Eveno que não se preocupe não, que eu não quero concorrer com ele não no ramo da poesia. Na verdade, o que eu fiz foi apenas tentar seguir uma intuição do sonho e da voz do daimon, que desde sempre me avisa lá, aquele espírito protetor que o aconselha, que me pedia para eu cantar a música mais bela. Durante minha vida, a música mais bela que eu cantei foi a filosofia, no seu verdadeiro sentido, ou seja, buscar o bem, o belo e o verdadeiro e vivenciá-lo. Mas agora eu resolvi trazer uma recitação de alguns poemas para tentar me aproximar também de interpretar esse sonho, o significado desse sonho, desse aconselhamento. Então ele vai dizer que Eveno não se preocupa com a concorrência dele na poesia. E ainda fala: agora avisa Eveno que ele fique, e a todos os homens, que fiquem felizes de virem depois de mim. E aí Símias e Sebetes se estranham. Como assim eles fiquem felizes de vir depois de ti? Você está dizendo que eles devem ficar felizes e esperar a morte? E aí Sócrates vai esclarecer. Sim, olha, se a vida do verdadeiro filósofo é dar mais atenção às questões da alma, porque através dessa vida se prepara para a vida vindoura, seja no Hades, que é a linguagem que eles dariam lá na época para o mundo espiritual, e aí ao entrar no Hades, se for uma alma impura, diz Sócrates, vai ficar ali num lamaçal, na linguagem espírita a gente chamaria de umbral. Se for uma alma ainda ali com certo grau de impureza, vai voltar para um outro corpo, vai reviver, a revivescência, a gente chamaria de reencarnação. E se for determinadas almas, vão para junto dos deuses nas moradas das bem-aventuranças. Esse aí a gente chamaria de espírito puro lá, que não tem mais a obrigação de reencarnar. Então veja que no ensinamento que Sócrates traz, princípios relacionados à doutrina espírita, que seriam esclarecidos, estudados por Kardec pelo ensinamento dos espíritos um tempo depois, já aparece ali. Um detalhe importante para a gente lembrar aqui: Sócrates faz um alerta de extrema importância que a gente precisa ter em mente. Quer dizer, olha, quando eu digo para eles ficarem felizes de vir após mim, ou seja, de morrer também, eu estou dizendo isso, mas faço questão de alertar que todo homem, como verdadeiro filósofo, deve se preparar para a morte, porque a partir da morte vai haver a libertação da alma do corpo. Porém, o homem é proibido de agir com violência contra si. O que é que Sócrates está dizendo? Quando a morte chegar, fiquemos felizes, porque vamos estar indo para um outro lugar, se fizermos o bem, um lugar melhor, e para um lugar onde vamos estar mais livres da prisão do corpo. Porém, não podemos usar de violência contra nós mesmos. O que é que Sócrates está dizendo? Devemos ficar felizes diante da morte quando ela chegar e não temê-la, mas não devemos cometer suicídio. É isso que ele está falando. E aí a doutrina espírita nos lembra muito bem que o suicídio, quando aparece muitas vezes aqui na Terra como uma espécie de tentativa de fuga da realidade, quando o indivíduo, o ser, por várias circunstâncias, se sente sem saída, e aí pensa que com aquele ato vai acabar com o sofrimento, na verdade, o corpo
acaba sofrendo um atentado, mas ele chega ao mundo espiritual e aquele sofrimento vai ser mais intenso. Porque ele não vai ter o corpo para aplacar os sentidos ali e vai ter um crime a mais na sua bagagem espiritual. Então, se só de lá que é proibido ao homem usar de violência contra si mesmo, ou seja, cometer o suicídio, o Espiritismo nos ensina as consequências que tais atos podem ter. Então, veja as correlações do pensamento. E aí, pós Símias e Cebetes entender essa questão, Sócrates vai conversar com ele mais propriamente sobre a imortalidade da alma e para onde ela vai. E aí, para falar da imortalidade da alma, a gente poderia destacar que Sócrates usa basicamente 4 argumentos para conversar com Símias e Cebetes. Um primeiro argumento seria o argumento que ele chama o argumento dos contrários, né? A ideia dos opostos, que na natureza tudo, o processo de geração das coisas se dá pelo contrário. Então, é do pequeno que vem o grande, e por aí vai. Do grande que se pode vir o pequeno. E ao fazer esse processo de entender os processos de geração pelo contrário, Sócrates, no seu diálogo com Símias e Cebetes e com os demais ouvintes que estão ali, vai dizer que, olha, se a alma é a alma que, vamos dizer assim, o ser essencial que está ligado ao corpo. Se a morte nada mais é do que o apartamento da alma do corpo, essa se liberta da prisão do corpo. Isso quer dizer que nós que estamos vivos é que é que o corpo que vai gerar a possibilidade da alma se libertar. Então, se a alma, ao se apartar do corpo, fica livre, por estar vivo, que a gente, entre aspas, vai poder morrer. O ensinamento popular já fala, o ditado popular, né? Para morrer, basta estar vivo. Então, o fato de estar vivo é que os vivos, que, em tese, que vão gerar aqueles que estão no Hades, aquelas almas que estão no Hades. Para eles, tudo bem, beleza. Aí Sócrates vai dizer, ora, se há uma lei dos contrários aqui, quem gera as almas que vão habitar os corpos quando há o nascimento, essas almas vêm de algum lugar. É justamente essas almas que também vêm do Hades. Então, se é o corpo dos vivos, os vivos, né, que estão encarnados, quando há o desencarne, essa alma vai para o Hades, para o mundo espiritual. No mesmo sentido, quando há o encarne, a revivescência, na linguagem dele, essas almas que estão no Hades do mundo espiritual vão habitar novos corpos. Então, essa lei dos contrários seria um argumento para a imortalidade da alma. Símias e Cebetes ficam, de alguma maneira, satisfeitos com esse tipo de argumentação. E aí Sócrates faz até uma observação que claro que, no dizer dele, ao haver uma morte do corpo físico, a desintegração do corpo físico, a alma se liberta do corpo, vai para o Hades, na linguagem deles, a gente chamaria de mundo espiritual. Os mais elevados, que já se purificaram, vão poder estar na morada das bem-aventuranças, e outros que passaram a vida cultivando os prazeres do corpo, vão ser atraídos para a Terra, porque cultivaram o prazer do corpo. E aí essa atração para a Terra vai fazer com que esses seres, essas almas, fiquem perambulando pelos monumentos. E aí ele fala, essas almas que rondam os mausoléus. E aí o Espiritismo vai nos ensinar que, muitas vezes, os casos que a cultura popular chama de casa mal assombrada, ligação com objetos, certos fenômenos de efeito físico, claro que o povo aumenta as histórias, mas não inventa. Há um princípio ali que, de fato, pode ocorrer em muitos desses casos aí de casa mal assombrada, por exemplo, a presença de espíritos ali apegados aos bens materiais que cultivaram durante a Terra. Então, Sócrates faz esse adendo aí. Uma questão aqui que a gente precisa alertar é que, em determinado momento, Sócrates lá em Apologia Sócrates, chega a levantar a hipótese, por exemplo, da transmigração da alma no sentido de corpos de reinos diferentes. Então, a ideia de que, olha, se o verdadeiro filósofo que ama a sabedoria, quando essa alma se libertar, ele vai para junto dos espíritos puros, para a morada dos deuses. Aquele que é muito apegado à matéria, ele pode voltar no corpo de animal. E aí ele vai dizer, olha, um espírito muito apegado em puro comilão pode voltar no corpo de um burro, por exemplo. A gente olha para isso
na época, isso era considerado a metempsicose, era uma doutrina que tinha da transmigração das almas de um corpo de animal para o ser humano, etc. Tal, no Egito, em algumas regiões da Índia, na própria Grécia lá. O Espiritismo vem nos mostrar que isso é impossível, é impraticável. Então perceba que mesmo Sócrates estando à frente do seu tempo, ele não estava, não é que ele estava passivo de não cometer nenhum equívoco, nenhum erro, né, que ele não estava passivo de cometer nenhuma imprecisão. Então, essa doutrina da metempsicose, o Espiritismo nos ensina que ela é furada, porque a lei é da evolução, o espírito não volta, ele apenas avança. Então, à medida que o princípio inteligente se individualiza, começa a usufruir do livre-arbítrio, da consciência de si, ele só pode encarnar no reino nominal, no reino humano. Independente se ele está cheio de impureza, vai reencarnar como humano e vai ser um humano ainda cheio de imperfeição. Não tem como ele encarnar em animal. Então, vale essa observação aí, essa correção no pensamento. Um outro argumento que Sócrates usa para Simas e Sebetes, para falar da imortalidade da alma, é a ideia de recordação, da anamnese. Por quê? No dizer de Sócrates, e isso é um ponto importante na doutrina de Platão, conhecer é recordar. Então, tudo que a gente aprende aqui, na verdade, a gente está recordando esse conhecimento que a gente adquiriu no mundo primordial, no mundo das ideias, no mundo das formas, trazendo para o espiritismo, no mundo espiritual. Então, quando a gente lembra das ideias inatas, determinados saberes, determinadas habilidades que a gente traz na nossa bagagem espiritual, aprendemos em vidas passadas e no período que estivemos no mundo espiritual, tendo aquele conhecimento. Então, há uma correlação aí nesse pensamento. E aí, no dizer de Sócrates, o belo, a beleza, melhor dizendo, a virtude, a sabedoria, a bondade estão nos reinos das formas universais primordiais. E o ser humano apenas o quê? Recorda esses conhecimentos quando está na Terra. Então, quando a gente enxerga uma flor e diz que ela é uma flor bela, por exemplo, a gente não está observando naquela flor a beleza em si. A gente já sabe que existe a beleza. Como é que a gente sabe? Porque a gente já esteve no mundo primordial, na linguagem dele, no mundo superior, na nossa linguagem, no mundo espiritual, além do que a gente pode acessar essas verdades universais na nossa consciência, que está a lei de Deus, como bem nos ensina o Espiritismo. Então, quando a gente enxerga uma situação na Terra e diz que ela é justa ou injusta, é porque a gente sabe o que é a justiça verdadeira, porque ela está escrita na lei de Deus e está no mundo primordial. Daí a ideia de Platão de que conhecer é sempre recordar. E aí ele vai dizer, olha, se a alma, quando encarnada, quando ligada a um corpo, ao conhecer determinada coisa, ela está recordando, é porque antes de estar ligada ao corpo, ela já era viva. E ela já aprendeu isso em algum lugar. Então, isso é mais um argumento que ele usa para falar da imortalidade da alma. E um outro argumento que ele fala é o argumento que a gente poderia chamar da similaridade, da afinidade, da natureza das coisas. Então, quando ele questiona Simas e Sebetes, olha, o corpo é composto, não é? De vários elementos. Vamos pensar que o corpo é material, o corpo é visível, o corpo é tangível, o corpo é transitório, é passageiro. Eles concordam com tudo isso. E eles vão dizer, se o corpo é tudo isso, e pensando lá naquela lei dos contrários, a alma estaria ligada a alma é material? Eles vão dizer, não, é imaterial. A alma é visível? Não, é invisível. A alma está no reino inteligível? Está no reino inteligível. A alma é essência ou é composto? É essência. Ela é a essência do ser. Então, perceba que se há o corpo ligado ao material, ao visível, ao tangível, ao mundo sensível percebido pelos sentidos, há de ter algo ligado ao mundo primordial, ao mundo das formas, ligado à beleza, à justiça, à igualdade, à sabedoria. E esse algo, contraponto aí do corpo, é a alma, que por natureza é imortal. Assim ele chega também no quarto argumento, quer dizer, se a alma tem vida, necessariamente ela é um ser que não pode conter a morte. Se ela não pode conter a morte, logo ela é imortal, independente da quantidade de corpos que ela possa usar aí ao longo da sua estrada evolutiva. Então, ao embarcar nessa viagem, nesses diálogos que Sócrates tece com Simas e Sebetes e as objeções que eles vão fazendo, a gente vai percebendo que boa parte desses ensinamentos socráticos tem grande correlação
com os ensinamentos espíritas e com parte dos ensinamentos cristãos. E aí, para encaminhar para a finalização da nossa mensagem de hoje, a gente vai lembrar um outro trecho, um outro texto famoso, talvez esse seja o texto mais famoso da filosofia antiga, que é justamente a alegoria da caverna. Então, na alegoria, o mito da caverna, Platão, lá no livro República, no livro 7, da República, vai colocar uma situação que estão dialogando Sócrates e Glauco. Então, Sócrates, novamente, como o mensageiro ali, aquele que está ensinando as coisas. E aí, nesse diálogo entre Sócrates e Glauco, Sócrates vai pedir que a gente imagine uma situação, uma caverna subterrânea muito distante da superfície. E nessa caverna subterrânea tem pessoas lá acorrentadas. Então, elas estão acorrentadas desde a infância lá, sempre viveram ali, desde sempre foram acorrentadas ali desde o nascimento, e aí elas sempre viveram acorrentadas olhando para o fundo da caverna. Então elas não têm como virar para um lado, olhar para trás, elas só conhecem aquilo ali. Então para elas, aquele é o mundo que existe. E elas estão olhando sempre para o fundo da caverna. Só que nessa caverna, em determinada altura, que essa caverna vai se chegando na superfície, a gente poderia dizer ali no meio da ladeira, entre o fundo da caverna, então as pessoas acorrentadas e a superfície, há uma fogueira. E essa fogueira, entre a fogueira e essas pessoas, há também um muro. E aí, atrás desse muro, passam os amos da caverna, o dono da caverna e outras pessoas que passam por ali, e eles passam com objetos. Então, passa com estátuas de animais, passa com objetos como vasos, e aí uns conversam, outros ficam em silêncio. E a sombra desses objetos é refletida ali na parede do fundo da caverna. Então, aqueles prisioneiros, tudo que eles veem olhando para o fundo da caverna é a sombra dos animais, as sombras dos objetos que passam ali, a sombra, o som do que as pessoas conversam, que passam ali atrás do muro. Então, para eles, tudo que ocorre é aquelas sombras ali. E eles ficam fazendo uma espécie de competição para ver quem adivinha qual é a sombra que vem depois, e por aí vai. Então, é o mundo deles. Mas eis que, por algum motivo, que a gente não sabe qual, um deles sente um certo vazio, algo de diferente, e arruma uma maneira de se libertar daquela situação. E aí, ao se libertar, ele segue uma caminhada de ascensão, de sair do fundo daquela caverna escura. E ao sair, subir para chegar à superfície, à medida que ele vai se aproximando da superfície, a claridade vai aumentando, os olhos dele vão ficando doídos, porque sair da escuridão é desconfortável, sair da treva para a luz, e aí ele chega à superfície e se depara com o sol. E ao se deparar com o sol, ele começa a ver os animais, tudo que tem no mundo externo ali fora da caverna, e percebe que aquele é o verdadeiro mundo. Aos poucos ele percebe que ali é o verdadeiro mundo, e lá dentro da caverna era apenas uma ilusão, um mundo de sombras. E aí, esse ser, pergunta Sócrates, será que ele não gostaria de voltar lá e avisar os demais o que ele descobriu? E aí Glauco, sim, com certeza. E aí ele volta. Só que ao voltar, ele já começou a se habituar com a luz, ao voltar ele adentra de novo na escuridão. E aí a visão dele vai ficando turva novamente, ele vai meio que caindo ali no caminho, e ele chega ao fundo da caverna. Ao chegar no fundo da caverna e vendo as sombras ali novamente, ele começa a ser um que não consegue ver as sombras com perfeição, porque o olhar dele já está mais habituado a olhar a luz do sol, a luz verdadeira lá na superfície. E aí os que estão ali no fundo da caverna vão fazer o quê? Zombaria com ele, dizer que ele não está enxergando, ele não vale a pena sair daquele lugar ali, porque ele saiu e voltou com a visão turva, não está reconhecendo que as sombras fazem, que na verdade ali é o mundo real, e etc e tal. E, pergunta Sócrates, era capaz, inclusive, desses que estão no fundo da caverna, tentar agredi-lo, tentar matá-lo. De modo resumido, essa é a ideia da alegoria da caverna. O que é que essa alegoria traz para a gente? Traz, primeiro, segundo uma das interpretações principais, traz a ideia de que aqueles seres que estão acorrentados ali seriam como nós, vivendo iludidos no mundo das sombras, no mundo da ilusão, no mundo das coisas que são uma imitação imperfeita do mundo primordial. Esse mundo da ilusão, das sombras que a gente está imerso, é o mundo material, no dizer de Platão. O mundo verdadeiro, que a gente vai alcançar quando a gente sair da sombra do fundo da caverna e ascender para enxergar a luz,
é o mundo das ideias, o mundo primordial. Na nossa linguagem, o mundo espiritual, nas suas belezas, na sua bem-aventurança, as verdades divinas que está nos esperando no nosso projeto lá de nos tornarmos espírito puro. E aí ele fala que ao sair das sombras, ao sair da treva, ao começar a olhar mais para as coisas essenciais, verdadeiras do mundo superior, a pessoa que fez esse caminho, essa trajetória de chegar à luz, ele não vai abandonar os que ficaram para trás. Ele vai tentar voltar para ensiná-lo. E isso a gente sabe que é o que bem fazem os espíritos superiores conosco. Voltam e vão tentar nos ensinar, nos aconselhar. Nisso consiste, no dizer de Platão, o sentido da educação. Não no sentido de que aquele que voltou vai transmitir e forçar os outros a saber como é o mundo verdadeiro. Não. É preciso que aqueles que estão nas trevas, ali vendo a sombra, a ilusão, apenas o mundo material, eles sintam a necessidade de ascender, de captar algo imaterial, algo essencial, algo ligado à virtude, ao conhecimento, algo que está no mundo primordial, as verdades divinas. E ao ascender, ao ter essa vontade de ascender, se bem orientados, se forem orientados por alguém que possa fazer as perguntas certas para eles próprios se questionar, eles vão recordar, porque conhecer, aprender é recordar. E ao recordar, vão fazer o processo de educação e a trajetória de ascensão para chegar à superfície, chegar ao mundo superior, ao mundo primordial. Perceba que tal alegoria colocada por Platão para fazer essa contradição entre o mundo material, que ele dizia que é um mundo de ilusão, que os homens estão apegados, e o mundo primordial, o mundo das ideias, das formas verdadeiras, que seria o objetivo, o verdadeiro, tem tudo a ver com o que a gente tem e com o que os espíritos colocam para a gente do mundo espiritual ser o verdadeiro, ser das coisas aqui na Terra serem imitações imperfeitas do mundo espiritual e de que o fato da gente estar apegado aos bens materiais nos afasta das verdades divinas que estão lá na nossa consciência, prontas para que a gente acesse. Basta a vontade de ascender. Os guias espirituais, os espíritos protetores, aqueles que já ascenderam e já chegaram lá, estão aptos a nos dar a mão para fazer esse percurso, para que a gente recorde, afinal, conhecer e recordar, e para que a gente acesse esse conhecimento da lei divina e manifeste ele durante a vida. Assim, a gente fecha a nossa mensagem de hoje, lembrando que, no dizer de Sócrates, e corroborado por Platão até certa fase de sua vida, o principal, o objetivo do verdadeiro filósofo, o amante da sabedoria, é durante a vida, se preparar para a morte. No sentido que comer, beber, atender às necessidades do corpo, estritamente no limite do necessário. Porque deve-se, a cada vez mais, a cada momento, prezar por se aproximar das necessidades da alma, das virtudes, do conhecimento, das verdades essenciais. Esse processo de tentar durante a vida se aproximar da verdade da alma vai nos fazer não temer a morte, afinal é só um momento de separação, e vai propiciar que a gente tenha uma melhor condição de acelerar nosso processo evolutivo. Então vale lembrar que, como no mito da caverna, esse que de alguma maneira ascende na escala evolutiva, ele quer auxiliar os demais. Como esse auxílio ao próximo? Não pela violência das consciências, Jesus não fez isso, mas pela vivência, pelo diálogo, pela escuta, pela conversação e precisamente pelos atos e pela manifestação da vontade divina que já cessou. Então, viver de acordo com o bem, o belo, o verdadeiro, ou no limite das nossas possibilidades, com as coisas que a gente já aspira, é o ideal para a gente se preparar durante a vida para alçar voos maiores na jornada evolutiva. Essa é a mensagem que a gente gostaria de passar na atividade de hoje e vamos nos direcionar agora para a nossa prece de encerramento. Senhor, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas sintonizados na mensagem evangélica, na mensagem divina, seja ela por qual mensageiro tenha sido enviada. Que possamos elevar nossos pensamentos e sentimentos
de modo a estar abertos às inspirações dos guias espirituais, dos espíritos amigos e aptos a captar a essência divina do ser que somos. Que possamos então, a cada passo, nos aprimorarmos e buscar manifestar a vontade divina no mundo. Te agradecemos por tudo, pela oportunidade. Estejamos em paz hoje e sempre, que assim seja.